Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesse vídeo nós vamos falar, sobre integrais impróprias novamente, mas agora, no caso de número 2, que é o caso onde nós temos os integrandos infinitos. No vídeo anterior nós abordamos as mesmas integrais impróprias, contudo, com limites de integração infinitos. É um pouquinho diferente, né? Naquele caso lá nós tínhamos que o eixo x, ou seja, o limite de integração, que é aquele númerozinho que vai junto no s da integral, em cima ou embaixo, ele ia para mais infinito ou para menos infinito. Tá? Aqui nós temos um outro caso, que é onde a função, que é o integrando, que vai para mais infinito ou para menos infinito. Tá certo? E nós vamos ver qual é a metodologia que nós devemos abordar, para tratar esses casos. Tá? Então aqui nós vamos ter da mesma forma 3 casos, tá? Com os integrandos infinitos. Então, o primeiro caso, nós vamos ter aqui a nossa assíntota, uma assíntota vertical no ponto B, e nós vamos calcular a nossa área a partir do ponto A. Nossa área que eu me refiro aqui é o cálculo da integral definida, tá bom? Então, a área de interesse é essa daqui, ó, que fica abaixo, da função y igual a f de x, do ponto A até o ponto B. Notem que a função ela sobe indefinidamente, ou seja, ela vai para mais infinito, a função y igual a f de x, quando o x se aproxima do ponto B. No ponto A ela é tranquila, ela acaba aqui, não tem nenhum problema. Tá? Bom, o que a gente vai fazer? Bem parecido com a integral anterior, nós vamos ter que fazer uma substituição nesse pontinho aqui. Tá? Então aqui vai entrar um limite. É um pouco sutilmente diferente do outro caso, tá certo, pessoal? Vamos ver como é que fica? Então, lá. Então, nosso primeiro caso, vamos chamar de A aqui. Então, se f é contínua em AB, se f de x é contínua em AB. E nós temos o limite de x tendendo a b da nossa função f de x igual a mais ou menos infinito. Nesse caso aqui, pessoal, olha, nós temos duas condições necessárias aqui. F de x deve ser contínua no intervalo fechado em A e aberto em B, porque a função aqui ela nunca chega no ponto B. Isso aqui é uma assíntota. Tá? E o limite para x tendendo a B pelo lado esquerdo, tá? Que é a parte que nos importa da função. Então aqui é um B menos, tá bom? Pelo lado esquerdo do ponto B. Esse limite sendo mais infinito ou menos infinito, independente, nós vamos poder aplicar a integral imprópria. Tá? O que a gente vai definir aqui? Nós temos uma integral que vai do ponto A até o ponto B, da nossa função f de x de x. Tá? Aonde que ocorre da função estourar para mais ou menos infinito? É no limite de integração superior. Então, é esse limite que eu vou fazer a substituição, esse limite de integração, que eu vou fazer uma substituição no limite. Qual o limite? Esse daqui, ó. Limite. Aí nós vamos chamar aqui, sei lá, uma variável S, que tende a B menos. Ou seja, quando eu me aproximo do ponto B pelo lado esquerdo, tá, eu vou trocar por uma variável S, que eu não quero trabalhar com essa inconveniência aqui da minha função ir para mais infinito. Tá? Então, olha, vou fazer aqui o A até esse S da nossa função f de x. Pronto. Tá? Então, como que vai proceder o cálculo? Eu vou substituir o limite b, tá, pelo s e vou calcular a integral definida normalmente. A é um número e s aqui é a variável s mesmo. Tá? Então, eu vou ter uma função que vai depender de s. Aí eu calculo o limite, tá? ds tendendo a mais infinito ou menos infinito, dependendo ali do que vai acontecer com a nossa função. Tá? Desculpa, pessoal, o b é o valor aqui, tá? b é o valor que o x está tendendo. Tá? Então, nesse valor, por exemplo, b igual a 5, é que a minha função vai para mais ou para menos infinito. Por isso que a gente trabalha com as integrais impróprias. Tá certo? Então, nesse caso, aí vai ter aquela questão da função convergir ou divergir. Se o limite der um número, isso significa que a minha área converge, que a integral converge. Tá? Se o limite não existir ou der mais ou menos infinito, nós vamos dizer que essa integral aqui diverge. Tá bom? Bom, o nosso caso B é a seguinte. Se f de x
é contínua em... Agora eu vou abordar, né, o caso contrário, né? AB, aberto em A e fechado em B. Por quê? Porque eu vou ter uma indeterminação, né? Eu vou ter uma integral imprópria no começo do meu intervalo de integração, tá? Eu já faço o desenho para vocês aqui, tá? E o limite de x tendendo a A pelo lado direito, né, da nossa função f de x é igual a mais ou menos infinito, né? Então essas são as condições necessárias para a gente ter uma integral imprópria, né? O que a gente vai definir? Então, vamos lá. Integral de a até b de f de x será igual ao limite do nosso r tendendo a A mais da integral de r até b do f de x dx. Tá? O que aconteceu nesse caso? Né? Nós temos uma integral imprópria onde a função ela vai para mais infinito ou menos infinito no início do nosso intervalo de integração. Tá? Deixa eu fazer o xy aqui bem rapidinho. Então, nós temos um caso que é assim agora. Tá? Então, no B ela é bem definida ali e o ponto A é aqui, ó. Tá? Então, a nossa função ela estoura para mais ou menos infinito no início do nosso intervalo de integração. Então, a área que a gente quer saber é essa área aqui. Né? Então, a nossa integral de A até B da função f de x dx, que é esta curva, vai ser um limite de uma variável qualquer aqui que eu chamei de r, tendendo a A pelo lado direito. Por que tendendo a A pelo lado direito? Né? Que é o ponto em x onde a minha função estoura para mais infinito. Tá? Eu substituo aqui no lugar do A, eu ponho o r, né? Que vai até b, da função f de x dx. Tá? Da mesma forma, essa integral aqui ela pode convergir ou divergir. Né? Se o limite der um número diferente de infinito, né? Nós temos que a integral converge. Se o limite resultar infinito ou não existir, a integral diverge. Tá? E nós vamos ter o último caso, C, que é a soma dos dois, né? Igual teve lá na integral com os limites de integração infinitos. Tá? Como que fica esse aqui? Então, nós temos f de x contínua para todo x, né? Pertencente ao nosso intervalo fechado AB, né? Exceto para x igual a c, né? Que é um ponto no meio do nosso intervalo que vai ter, né, a função estourando para mais ou menos infinito. Tá? Além disso, essa função precisa ter limites laterais infinitos em C. Né? E limites laterais infinitos em C. Né? Que é o nosso ponto ali onde ocorre a explosão, digamos assim, né, da nossa função para mais ou para menos infinito. Deixa eu desenhar aqui o gráfico, né, com este caso. Então, nós temos aqui um xy, yx, nossa função. Pessoal, o desenho eu sempre explodindo para mais infinito por comodidade, né, mais fácil, tá bom? Mas isso aqui poderia ser um lado ir para mais infinito, outro lado ir para menos infinito, não tem problema algum, tá? Então, esse é o nosso ponto C, onde a nossa função ela vai para mais infinito, aqui no caso do desenho, né? E nosso ponto A seria mais ou menos aqui, e o nosso ponto B aqui. Ou seja, a área, no início e no final do nosso intervalo, ela é bem definida. Né? De quando chega no meio ali do intervalo, no ponto C, é que dá o problema. Né? Nós temos a função indo para mais infinito. Tá? Então, é esse ponto C aqui... Poxa vida, fiz tudo a mesma cor. É esse ponto C aqui, que a nossa variável, que a nossa função, né, ela vai para mais infinito. O que acontece nesse caso? Nós vamos dividir uma integral de A até C e uma integral de C até B, onde na integral de A até C nós vamos aplicar o caso 1 e na integral de C até B nós vamos aplicar o caso 2, né? Ou o caso A e o caso B, né? Então aqui eu aplico o caso A e aqui eu vou aplicar o caso B. Tá? Como que vai ficar? Vai ficar lá a nossa integral de A
até b de f de x dx vai ser igual. Então, vou ter dois limites, um para o caso da esquerda e outro para o caso da direita. Vou ter lá, limite de s tendendo a c menos, da integral dA até s, de f de x dx, mais um limite de r tendendo a c, mais a integral de r até b, de f de x dx. Tá? O que aconteceu aqui? Eu estou calculando a área, né, a integral definida, de a até b. Tá? Mas no meio desse intervalo eu tenho um ponto que a função explode. Tá? Então, eu vou pegar a integral dA até esse ponto onde a função explode, dA até C, né? Mas é no ponto C pelo lado esquerdo, ou seja, C menos, que ocorre a nossa integral indefinida, imprópria. Tá? Então, eu vou substituir aqui o C menos por S e colocar no lado direito, né? Que é início do intervalo, final do intervalo de integração. Então, vai dA até o nosso C menos, que aqui eu troquei por S por causa do limite, df de x dx, mais agora o lado direito, que vai de C até B, onde a função vai para mais infinito, aqui no ponto C. Né? Então, nós vamos partir da direita do ponto C, né? O limite de R tendendo a C+, do ponto R, que é o início, até o ponto final, que é o ponto B. Tá? Então, aqui nós temos o caso C da integral imprópria de integrandos infinitos. Qual que é a diferença de integrandos e limites de integração? Né? A principal diferença é que o limite de integração você já observa aqui, ó, onde é mais infinito ou menos infinito, e já faz a substituição no limite. Na integral de integrandos infinitos, nós precisamos olhar para a função f de x e verificar qual é o ponto no intervalo, se é que ele existe, tá? Onde a função explode. Vai para mais infinito ou para menos infinito. Tá? Um exemplo disso é quando você tem uma razão, né? E você tem o denominador tendendo a zero. Todo mundo sabe que alguma coisa, né, o denominador dividido por algo que tende a zero, isso daí vai para mais infinito ou menos infinito, dependendo do sinal. Né? Então, esse é um provável ponto que a gente tenha, né, uma função que vai para mais ou para menos infinito. Claro, se for algo do tipo, sei lá, k sobre x, né? Aí sim, o x tendendo a zero pela direita ou pela esquerda vai dar algo tendendo a mais ou menos infinito. Né? Se aqui embaixo for, por exemplo, x menos 3, quando x tende a 3, né, tanto pelo lado positivo, pelo lado maior ou menor do que 3, isso aqui, o denominador todo vai para zero. Né? Então, isso é um caso onde a função vai para mais ou menos infinito, né, por exemplo. Tá? E aí a gente precisa observar, no limite, se vai convergir ou divergir igual ao caso anterior. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? E até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar com exemplos, né, desses dois tipos de integrais impróprias. Até lá!